Portal da Base Brasil, aqui hoje nesse cenário, eu acho esse cenário aqui bacana demais, porque nós vamos bater um papo com um casal que respira futebol. E respirar futebol é mais comum entre a camada masculina, mas aqui a gente tem a Flávia e o Elano, são parceiros do Portal da Base Brasil. Prazer bater um papo com vocês. Gente, não é comum, né? Não é comum, não, né? Um casal que vive de futebol, né? O Elano, para quem não sabe, o Elano é preparador de goleiros do Sub-15 do Atlético. E a Flávia foi e é médica da seleção brasileira. Foi médica daqui, ó, coisa linda, ó. Medalha do Sul-Americano. Eu acho até que assim, a gente deve, não conheço, desconheço realmente alguém que trabalhe com futebol, um casal que trabalhe com futebol e que realmente respira futebol como a gente, né? A gente vive isso, ama futebol e trabalhamos no meio já há mais de 10 anos, né? Então é uma delícia. E como é que começou essa história? Começou em 2010 para 2011, até então no Atlético Mineiro, no futebol feminino que já existia. De iniciar minha carreira como treinador de goleiros num grande clube com futebol feminino no Atlético, e lá já existia a doutora Flávia, que nos primeiros olhares, né, eu tive que dividir a paixão pelo futebol por ela hoje, que é minha esposa, né? Que legal, que legal. E você então começou ali no futebol feminino ali naquele momento, né, o trabalho em conjunto. Tive a oportunidade de fazer uma parte minha do futebol de base no Atlético Mineiro, aí eu fui rodando em outros clubes do interior, me profissionalizei fora do estado de Minas Gerais, rodei em vários clubes do interior do Brasil, mas eu não consegui ter a oportunidade de ser um goleiro, né, vitorioso, um goleiro que eu pudesse ter feito meu pé de meia, né, então o melhor caminho mesmo foi ter sido entrar para a universidade e voltar para o futebol agora fora das quatro linhas. Gente, são poucos os profissionais que vão chegar ao profissional. Né? O Elano deve ter jogado com muita gente nessa carreira como preparador de goleiro, deve ter visto muito goleiro bom, capacitado tecnicamente, mas que infelizmente o funil é bem apertado. Então, o que ele fez? Ele estudou, ele foi lá, foi fazer uma educação física, ele foi lá, ele foi se preparar para continuar o sonho dele com o futebol. A Flávia é uma história um pouco diferente, porque a paixão sobre o futebol, agora nós estamos tomando um pouco mais de corpo o futebol feminino. Ainda precisa de muito incentivo, precisa de incentivo demais. A Marta acabou de ser eleita pela 6ª vez a melhor jogadora do mundo. E não chega dinheiro no feminino. Meu Deus do céu. Né? Precisamos de incentivar. Flávio, conta um pouquinho pra gente como é que... Então, assim, eu acho que eu fico brincando que eu nasci numa geração errada, no meio de uma família que só tinha homem, né? Então, assim, com 6 irmãos, comecei jogando bola bem cedo. Na minha época, era realmente uma coisa assim, nossa, mulher jogando bola não existia, né? E aí a gente foi tendo esse ideal, essa coisa de querer trabalhar com futebol, mas num cenário realmente muito masculino. Então eu fui, me formei, fiz medicina do esporte e fiz outras especializações na área do futebol mesmo. Então fiz ciências do futebol, fisiologia do exercício, fisioterapia traumatopédica, tudo assim voltado com esse olhar do atendimento do futebol. E além disso ainda fiz a graduação de nutrição. Então com isso, eu acho que assim, eu tinha esse olhar do futebol e querendo uma coisa diferente para o futebol. Então tive a oportunidade, né? Comecei trabalhando lá atrás como Amoré, depois trabalhei mais de 10 anos no Atlético, e aí agora estou desde 2015, né? Eu faço parte da equipe médica, a gente não é, né, realmente contratado pelo CBF, nós somos médicos, que a gente é convocado. São convocados como os atletas são convocados. Né? Então assim, a gente já tem desde 2015 que eu venho participando de várias convocações. Então tem uma expectativa aí, né? Tá chegando mais uma possibilidade de mais uma convocação, né? Porque agora tem o Mundial, né? Então assim, eu fui campeã, fui vice-campeã do Sul-Americano em 2016 com a Sub-17. Depois tive várias oportunidades nas outras categorias. E aí esse ano eu fui campeã com a Sub-17 de novo no Sul-Americano e agora vem o Mundial.
né, do Sul-Americano, do Mundial da Sub-17 também. Expectativa então grande de também ser convocada para esse Mundial, né? Exatamente, uma grande expectativa. Como é que é lidar? Os dois têm regime de concentração, tem viagens, tem filhos. E aí? Dois, né? Apenas 2 filhos. Né? 2 filhos. E aí? Hoje, como é que faz para conciliar isso aí? Nós temos 2 filhos, um com 2 anos, outro com 3 anos. Eu até falo que eu acredito muito que eu fui um marco assim no futebol, porque além de ser mulher trabalhando no futebol, eu fui para o Sul-Americano de 2016 grávida de 5 meses, estádio com 40 mil pessoas assistindo a final do Sul-Americano e eu lá grávida de 6, aí já estava com 6 meses, porque foram 52 dias de convocação, né? E aí foi muito legal, porque assim, é uma experiência, né? Assim, você tá com vontade de fazer aquilo, você amar aquilo, e aí você tá nesse cenário. Então também foi uma grande oportunidade que a CBF me deu. Movimentava mais o estádio do que até o próprio jogo, assim, porque quando eu entrava para fazer um atendimento, o estádio ia ao delírio, assim. E aí a repórter até comentou, assim, da disposição. Eu acho que isso é importante a gente frisar, então assim, que para a mulher é muito difícil trabalhar nesse cenário, ainda tem essas questões, né, de gestação, de ter filhos, etc. Então, assim, pelo fato da gente viver no meio do futebol, acho que a gente entende bem isso. Então, quando Elano tem uma viagem, a gente sempre tenta conciliar para os dois não viajarem, e aí a gente vai se desdobrando. Então, a gente tem as pessoas que nos ajudam. E também. caso aconteça, foram 2 convocações importantes que coincidiram as datas, perfeitamente, vamos, filhos, fiquem com a vovó, fiquem com a babá, né? Então, é alguém que ajude nesse... e a gente conta mesmo com isso. Então, assim, o Elano até às vezes... Porque as convocações da seleção elas são um pouco mais demoradas que as dos clubes, né? Então, às vezes, o Elano até fica um pouco mais apertado nesse sentido. E aí a gente tem as pessoas que nos ajudam, né? A mãe do Elano ajuda muito, minha mãe ajuda muito. Nós temos 2 pessoas de confiança na casa. Tem umas pessoas que nos ajudam, assim, esporadicamente também, quando a gente precisa. Não é fácil a nossa vida, mas é uma vida de amor muito grande. Então, agora com os filhos crescendo, né, fica mais fácil também, eles estão ficando um pouco mais independentes, já conseguem entender. Gente, eu tenho 3 filhos, a minha de 21 é mais dependente do que a minha neta de 3. Só muda a forma, viu? Só muda a forma. Mas o interessante é que o Cadu, o nosso mais velho, ele já sabe que a gente trabalha com futebol, ele quando nos vê com roupa, né, de serviço, ele já chega, pai, você já tá indo pro Galo? Mãe, você já tá indo pro Brasil? Ele já que sabe, legal. Então isso, ele já consegue já conciliar, né, sabe que a mamãe vai ficar um pouquinho de tempo fora de casa, que o papai vai sair, vai ficar alguns dias fora e vai voltar, e hoje a tecnologia ajuda muito, né? Hoje com a internet, com os meios de comunicação, facilita demais, né? Não é somente o telefone, né? Hoje você consegue ver em tempo real a imagem da pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Então facilita demais. É um facilitador, com certeza. Elano, Flávia, a experiência de trabalhar com a base, né? Nós somos um portal de futebol de base e eu sempre ressalto isso que a gente começou falando aqui, que é a formação não só de um atleta, mas a formação de um homem, né? De um ser humano que possa prosseguir na vida, né? Então o funil é bem apertado, né? O funil do futebol de base, ele não é apertado somente nos grandes clubes. Ele é apertado em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, né? Aqui no Brasil, então, esse país, né, continental, que existem jogadores de todos os tipos, talvez seja mais difícil, né, para quem é o brasileiro. Mas nós, dos clubes, né, a gente também tem uma preocupação muito grande, que é claro, formar atletas, mas em primeiro lugar formar cidadãos, porque a realidade é que a maioria deles, né, não se tornará um grande jogador. Então, o nosso principal dever talvez seja formar um cidadão que prepare esse atleta nesse futuro jovem, né, para, infelizmente, no dia que receber um não, ele poder já ter uma cabeça tranquila de saber seguir seu caminho, ou, né, ou dentro ou fora do futebol, né? Se ele achar que não, eu quero continuar no futebol, que ele se capacite, que ele faça uma faculdade, que ele faça... E também o que for formado, né, o que conseguir passar ali no gargalo,
também quando conseguir atingir esse mundo glorioso que é o futebol, né? E também ter sabedoria para poder chegar e conciliar, porque a vida muda completamente. Em um ano a sua vida pode mudar completamente. Dedicação, dedicação, dedicação. A gente costuma falar o seguinte, porque a gente não pode perder, né, de um cenário que é um cenário muito difícil, mas além dele ser muito difícil, é a sua própria participação nesse cenário, né? Então nós como profissionais, a gente também se capacita muito, a gente também se dedica muito, e eles têm que entender que, por exemplo, ter um comportamento adequado, seguir uma conduta legal, saber que precisa se esforçar um pouco mais, isso tudo vai dar para ele um cenário diferente. A gente vê a Marta 6 vezes campeã do mundo, não é por acaso. ela não deixa de ir em um treino, ela não Não deixa é de por se acaso. esforçar, não deixa de ser profissional, mesmo já estando, né, num nível muito mais elevado. A gente vê falando, né, sempre desses jogadores como Cristiano Ronaldo, por exemplo, também, que sempre você vê uma cena dele muito importante de dedicação. Então, eu acho que quem está na base tem que entender que ela está muito longe ainda de chegar naquele ápice. O período é muito curto. Para jogador, né, o tempo de vida útil é muito curto e a gente tem que estar sempre dedicado, sempre focado, sempre com uma disciplina muito legal, cuidar da alimentação, cuidar do sono, cuidar de tudo aquilo que a gente orienta, né, do dia a dia, não deixar nada escapar, porque isso aí pode ser uma oportunidade. 99,9% dos jogadores de base querem aparecer ali um dia. Mas só chegam ali os que realmente se dedicam. Não acontece por acaso. Ah, não acontece, não acontece. Por acaso, não. A gente brinca muito, né? Uma frase que é muito comentada, né? Que a sorte só vem depois de muito trabalho. E ela acompanha quem trabalha. E eu acho que até assim, né, assim, quando a gente fala desse cenário Mineirão, né, eu vou falar que meu primeiro jogo que eu fiz como médica foi no Mineirão. Ah, que então, legal, olha foi aí. um jogo da seleção mineira, né, e foi meu primeiro jogo no Mineirão. Foram uma oportunidade bacana que vocês tiveram de trabalhar juntos, né? Trabalhamos juntos. Foi. Mais uma. Foi a segunda vez que nós conseguimos trabalhar juntos, né, no futebol. Após o Atlético, né? Após o período do Atlético, a seleção mineira de futebol sub-20, numa convocação que nós tivemos a oportunidade de vivenciar, foram 15 dias assim, fantásticos, porque a gente já casado com filhos e vivenciando uma seleção mineira, uma competição nacional, foi muito interessante. O Portal da Base, ele tem por si só essa vontade de valorizar os profissionais que estão nos bastidores. Do mesmo jeito que os atletas querem chegar longe, eles também querem. O futebol de base, ele não é somente formação de atletas, não. Nós, profissionais que ali estamos a cada dia passando por um processo de aprendizado, a cada dia aprendendo um pouquinho mais. Então, o futebol de base também é um processo de aprendizado para nós, profissionais que ali estamos. Nós também estamos sendo formados na base do futebol e almejando um dia também chegar ao ápice de uma sem seleção dúvida. brasileira, com certeza. Tenho dúvida disso, é sempre em busca da excelência, né? É isso aí. Gente, ficamos por aqui. Grande abraço. Obrigada pela oportunidade, gente. Valeu. Valeu. Curtam aí, Portal da Base, hein?